Márcio Lauria Monteiro, uh, sou parte, como o Morgana já apresentou antes, né, do Comitê Mário Pedrosa, que é o coletivo organizador aqui do evento, né, mas sou também, para além desse evento, sou militante do Reagrupamento Revolucionário, uma organização que reivindica a tradição trotskista, e sou também historiador, trabalho justamente com a história do trotskismo, por achar que é muito relevante a gente entender o que houve com essa tradição ao longo aí das últimas décadas, para que a gente possa reconstruir o socialismo revolucionário no século XXI. Então, tenho trabalhado com temas da história do trotskismo, muito nessa pegada militante mesmo, né, de tentar contribuir para os desafios que a gente tem hoje em dia, olhando um pouco para o passado e como que desafios semelhantes foram enfrentados pelos nossos antecessores. Sou também professor de história, enfim, me apresentando do ponto de vista mais profissional, né? Bom, essa apresentação aqui, ela é fruto da minha pesquisa de doutorado, que estou concluindo na UF, Universidade Federal Fluminense. Eu vou fazer uma apresentação panorâmica dos resultados dessa pesquisa, porque ela é muito densa, não vai dar para ficar trazendo exemplos aqui, mas eu vou tentar, no final da fala, pontuar alguns exemplos para não ficar muito abstrato. Essa pesquisa, ela é, como está aí o título da comunicação, sobre como que o movimento trotskista do pós-guerra absorveu, enfim, se apropriou e buscou aplicar o que eu chamo de teoria do Estado operário burocratizado, que é basicamente esse arcabouço que a Morgana apresentou aqui, tanto teórico, analítico, quanto também programático, desenvolvido pelo Trotsky e pelos seus camaradas da oposição de esquerda e depois da Quarta Internacional, para entender os rumos seguidos pela União Soviética a partir de meados dos anos 20 em diante, né? E aí, só para reforçar, acho que a Morgana já fez uma ótima apresentação aqui desse arcabouço original, né? Mas quando Trotsky e os trotskistas falam de stalinismo, eles não estão falando simplesmente de uma tendência política, de uma vertente política do socialismo, mas essencialmente eles estão falando de um regime de ditadura da burocracia dentro de uma formação social de transição entre capitalismo e socialismo, portanto, um desvio do projeto revolucionário e que traz consequências graves para essa transição poder se efetivar. Consequências essas precisam ser combatidas na forma da militância independente de um partido próprio dos trotskistas para lutarem pela revolução política, por um lado, para restabelecer a democracia proletária, mas também da defesa das conquistas sociais dessa formação social fruto de uma revolução, por outro lado, né? Então, são dois pilares muito importantes da forma como o movimento trotskista original encarou a União Soviética, o defensismo revolucionário, como era chamada a defesa do Estado operário, ainda que burocraticamente degenerado, e a defesa da revolução política como projeto de superação, reversão dessa degeneração burocrática. Então, bom, Morgana já detalhou bastante essa questão toda. Vou só ressaltar que não tem muita bibliografia sobre esse pensamento do Trotsky, sobre essas contribuições dele. Morgana mencionou aqui um artigo do Perry Anderson, que é as interpretações de Trotsky sobre o stalinismo, que é uma boa contribuição de síntese, mas não é muito denso e tem alguns erros. Eu recomendaria aqui também a obra do Thomas Twiss sobre Trotsky e a burocratização, esqueci agora o título, mas depois eu posso jogar aí, que é uma análise muito mais densa, uma tese de doutorado com 400, 500 páginas, sobre o desenvolvimento do pensamento do Trotsky acerca do stalinismo, da burocratização. E tem alguns outros comentários gerais que também são bons como sínteses para, enfim, uma primeira abordagem do tema, né, sem ter que ler todas as obras do Trotsky, os documentos da Quarta Internacional, etc. Mas, além de haver pouco material sobre o pensamento do Trotsky em si, e esse material tem alguns problemas que não vai dar para comentar aqui, a teoria do Trotsky, ela foi além da vida dele. Ele foi assassinado em 1940, e no pós-guerra a gente teve mudanças importantes na União Soviética, a gente teve surgimento, Morgana comentou também, né, de novos estados operários burocratizados no leste europeu, na China, na Indochina, né, com Vietnã, Coreia, na América Latina com Cuba, e essa teoria ela foi apropriada pelos que se reivindicavam da tradição trotskista para tentar interpretar e principalmente intervir nesses processos. E não há uma bibliografia sobre isso, sobre essa vida posterior da teoria do Estado operário burocratizado em relação ao movimento trotskista pós-Trotsky, digamos assim, né? Tampouco há um balanço, ao meu ver, bem feito sobre se ela foi válida ou não, né? Diante desses desenvolvimentos posteriores, se essa teoria se manteve
capaz de explicar o que era a União Soviética, essas outras formações sociais análogas que surgiram no pós-guerra, e principalmente se as várias formas com as quais ela foi apropriada pelos vários grupos que foram surgindo da fragmentação da Quarta Internacional também faziam algum sentido, tinham alguma validade. Para mencionar algumas exceções na bibliografia, tem um livro de caráter meio enciclopédico do Marcel van der Linden, chamado em inglês, né, traduzindo, Considerações Ocidentais, Considerações do Marxismo Ocidental sobre a União Soviética, em que ele tenta pegar ao longo do tempo como que várias explicações de inspiração marxista sobre a União Soviética foram respondendo a esses desenvolvimentos posteriores, né, não só ali dos anos 30. Entre elas a teoria do Estado operário burocratizado. Mas o van der Linden ele é muito superficial nisso, né, e ele tende a se focar muito em algumas figuras de maior projeção acadêmica do movimento trotskista, principalmente Ernest Mandel, não abordando os documentos das organizações trotskistas, mesmo das organizações ao qual o próprio Mandel fazia parte, que não eram necessariamente idênticas às elaborações pessoais dele. Tem também uma outra exceção aí, a tese de doutorado do Mordecai Bubis, sobre os debates da teoria do Estado operário deformado no movimento trotskista dos Estados Unidos nos anos 40 e 50, um debate muito importante do qual Trotsky fez parte, ali nas suas divergências com Max Shachtman, Burnham, etc., mas é algo mais focado nesse período, né? Não aborda o resto da existência da União Soviética e dos outros estados operários. Então, ao nosso ver, é fundamental levar em conta essas apropriações feitas pelos trotskistas, né, diante desses novos fenômenos, tanto para melhor compreender o que eram esses vários trotskistas, a sua real identidade, para além da sua reivindicação formal de eu sou trotskista, eu sou o herdeiro legítimo da Quarta Internacional, e também para checar a validade desse arcabouço teórico programático, né? E aí cabe ressaltar que isso não é um trabalho diletante, assim, vamos ver essa coisa do passado, essa teoria antiga, se ainda tem algum sentido. Isso é algo extremamente atual. O que acontece hoje em Cuba, com as reformas de austeridade impostas pela burocracia, com as consequências do isolamento internacional, não só o criminoso bloqueio imperialista imposto a Cuba, mas também as consequências das opções políticas feitas pelo regime cubano de sabotar processos revolucionários na América Latina, como, por exemplo, a Revolução Nicaragüense, onde ontem foi bem lembrado em uma das mesas que Fidel Castro recomendou publicamente aos revolucionários da Nicarágua a não seguirem o exemplo de Cuba, não romperem com o capitalismo, mostra a atualidade de pensar o stalinismo e os estados operários. E também as manifestações que ocorrem hoje no interior de Cuba, né, trazem os desafios de como se posicionar diante dessas manifestações nas quais se mesclam forças contra-revolucionárias com forças que demandam democracia socialista. Então, essa teoria ela precisa ser estudada para dar resposta a desafios atuais, não apenas como um exercício de curiosidade histórica. A gente tem também debates na esquerda hoje sobre o que é a China, por exemplo, onde também cumpre um papel importante entender essa contribuição do Trotsky e dos trotskistas para lidar com esses desafios. Então, bom, a minha pesquisa de mestrado ela busca suprir essa lacuna, né, uma contribuição nesse sentido, mapeando as apropriações e as aplicações feitas dessa teoria por alguns dos principais grupos trotskistas do pós-guerra, diante de alguns eventos chaves da história da União Soviética e do Bloco Soviético, ou seja, ali dos países satélites do leste europeu, entre 1953 e 1991, avaliando a adequação tanto dessas apropriações quanto do próprio arcabouço original. Principalmente a partir de duas questões chaves: a ideia de revolução política, ou seja, a estratégia de superação da ditadura da burocracia, e a questão de localização e como se posicionar diante de potenciais riscos contra-revolucionários, ou seja, a questão de defesa do Estado operário. E aí eu abordei 3 períodos onde ocorrem eventos de grande importância, né? O período dos anos 50 e 60, marcado, por um lado, por tentativas de reforma da própria burocracia para viabilizar a manutenção a longo prazo do seu regime, tanto reformas econômicas quanto concessões de liberdades políticas, e, por outro lado, marcado também por revoltas ou verdadeiras revoluções de massas em defesa de um socialismo democrático, de um autogoverno da classe trabalhadora. Estou pensando aí principalmente, no caso dessas revoltas, né, a revolta na Alemanha Oriental em 53, o Outubro Polonês de 56, uma revolta de massas ocorrida na Polônia em 56, a Revolução Húngara dos Conselhos Proletários também de 56, e a chamada Primavera de Praga da Tchecoslováquia em 68. O segundo período que eu abordei foi a virada dos anos 70 para 80, na Polônia mais especificamente, onde a gente vê pela primeira vez a aparição no leste europeu de uma oposição de massas que não é pró-democrática, mas que não é comprometida com uma defesa do socialismo e da manutenção da propriedade social.
Me refiro aqui especificamente ao surgimento do Solidariedade, inicialmente enquanto um sindicato de massas oposto ao regime polonês, mas rapidamente se transformado num partido político com influência no movimento sindical, cujas lideranças eram pró-capitalistas, abertamente pró-capitalistas, e também vinculados a forças imperialistas, como Lech Walesa, principalmente, e seus outros aliados, marcando aí uma virada à direita muito clara nessas oposições pró-democráticas do leste europeu, e impondo novos desafios, portanto, aos trotskistas, como se posicionar diante disso, né? E o terceiro período que eu abordei na minha pesquisa, que acho que é o mais significativo, é de 85 em diante, com a chegada ao poder de Gorbachev, suas reformas econômicas e políticas, né, perestroika, glasnost, e o surgimento já de forma generalizada de oposições de massas pró-democráticas na União Soviética e em outros países do leste europeu, que tal qual, visto com a liderança do Solidariedade lá no início da década de 80, na Polônia, também não eram comprometidos com a manutenção do socialismo. Muitas eram, inclusive, abertamente pró-restauração do capitalismo, tinham programas e vínculos com o imperialismo, né? Programas pró-capitalistas e vínculos com o imperialismo, e, portanto, colocaram um desafio muito maior para os trotskistas de como interpretar e se posicionar diante desses eventos. E depois a queda, de fato, dos regimes stalinistas, né, ao final do século, entre 89 e 91, e a dissolução da própria União Soviética, né? Enfim, esse conjunto de eventos coloca desafios tremendos para a teoria do Estado operário burocratizado e para as organizações trotskistas da época, influi tremendamente nos debates do movimento trotskista, nas suas divisões, e, portanto, entender como eles se posicionaram é fundamental para entender a própria história do trotskismo, né? Eu não vou poder entrar em detalhes aqui, mas, ao meu ver, o arcabouço original apresentado pela Morgana, as ideias originais do Trotsky, ele se mostrou válido diante desses vários eventos em vários aspectos centrais, ainda que alguns elementos secundários tenham se mostrado necessários de atualização. Sobretudo, a ideia de que não é possível socialismo em um só país e de que o regime burocrático, a gestão burocrática da propriedade social, se torna, com o tempo, uma trava ao desenvolvimento econômico das forças produtivas. A ideia de que a burocracia não é uma classe dominante, mas um grupo extremamente heterogêneo e instável, cuja existência está baseada no parasitismo da propriedade social. A noção de que é impossível reformar esse regime burocrático, que é necessário derrubar ele com uma revolução política. A noção de que a revolução política necessita de um fator subjetivo, de uma liderança consciente, que é o partido trotskista, para que ela seja vitoriosa. Não basta uma revolta de massas, é necessário uma liderança com um programa revolucionário. A noção de que a burocracia ela representava um risco contra-revolucionário a longo prazo, pelo seu interesse de se tornar proprietária e não meramente gestora da propriedade social. Acho que são elementos fundamentais que se mostram corretos. Eu não vou poder destrinchar o porquê, mas, enfim, depois a gente pode debater isso. Alguns elementos que eu acho que não se mostraram tão corretos, a ideia do Trotsky que o stalinismo seria um fenômeno muito passageiro, ele mostrou com uma vitalidade maior, ainda que do ponto de vista histórico não tenha durado de forma significativa, né? A noção dele de que é necessária uma guerra civil sangrenta para restaurar o capitalismo, a queda dos regimes stalinistas, a restauração capitalista ao fim do século, não se deram na forma de uma guerra civil sangrenta, mas sim de uma reação democrática baseada nessas oposições de massa pró-capitalistas, que mesclavam confusões ali de oposição ao regime ditatorial com uma ilusão no capitalismo. E também Trotsky, de certa forma, subestimou a resistência da burocracia a uma revolta de massas por socialismo democrático, que ele achou que seria algo mais fácil, digamos, né? Ele fala de ações pontuais policiais para remover a burocracia do poder, e o que a gente viu ali, principalmente nos anos 50 e 60, foi uma repressão muito sangrenta da burocracia contra as revoltas por socialismo democrático. Bom, é conhecido que a maior parte dos trotskistas comemorou o fim da União Soviética. Esse foi um tema que apareceu em algumas das mesas anteriores desse evento, né? Enxergaram a queda do stalinismo e o que, na verdade, foi a contra-revolução capitalista como se fosse uma revolução política, como se fosse uma conquista de democracia para a classe trabalhadora. Mas esse não é o único problema que os trotskistas enfrentaram na apropriação desse arcabouço, cuja forma original, para mim, foi confirmada. Outros problemas mostram que os trotskistas falharam, a maior parte dos grupos trotskistas falharam na forma como se apropriaram desse arcabouço. Eu vou listar alguns deles aqui, acho que não vai dar tempo nessa primeira rodada de dar exemplos concretos, mas nas considerações finais eu trago alguns exemplos para isso. Outros problemas, além dessa comemoração da contra-revolução, enxergando nela uma revolução política ao final do século, foi o surgimento de posições que esperavam, tinham expectativa na possibilidade de uma autorreforma do regime stalinista, ou seja, da própria burocracia dissolver a sua ditadura e conceder democracia e autogoverno às massas.
Isso foi uma reação do setor majoritário do trotskismo nos anos 50, diante das reformas de Khrushchev, a sua assim nomeada desestalinização, que, ao meu ver, não foi uma desestalinização, foram concessões parciais para salvaguardar a ditadura da burocracia, mas a maior parte do movimento trotskista, então organizado no secretariado internacional da Quarta Internacional, enxergou como uma possibilidade real de transição à democracia socialista feita por setores da própria burocracia. E essa ideia de uma autorreforma da burocracia foi mantida depois pelo Secretariado Unificado da Quarta Internacional ao longo dos anos 60, por exemplo, diante da Tchecoslováquia, eles acharam realmente que a burocracia tchecoslovaca estava caminhando para uma democracia socialista, dissolvendo a sua ditadura. Isso também vai aparecer depois, com Gorbachev, Mandel principalmente se tornando entusiasta da glasnost, achando que Gorbachev estava aplicando o programa trotskista da democratização, ainda que o próprio Secretariado Unificado não tenha sido tão entusiasta assim nos seus documentos, mas também tenha feito uma defesa política da glasnost. Por outro lado, surgiram negações dogmáticas de certos elementos secundários da teoria original, estavam sendo demonstrados equivocados, como, por exemplo, o SWP dos Estados Unidos, ainda que mantendo uma posição ortodoxa frente a esses desvios da ala majoritária, né, de apostar numa autorreforma, ele negava que aquelas mudanças que estavam em curso no regime da União Soviética e no leste europeu nos anos 50 poderiam ser mantidas a longo prazo. Para eles, stalinismo necessitava do terror, tal qual Stalin havia feito nos anos 40, nos anos 30. Eles não perceberam, portanto, que a ditadura da burocracia poderia assumir formas de repressão não tão massiva, direta e cotidiana, e ainda assim seriam ditaduras da burocracia, baseado em outros mecanismos de manutenção do poder. Também surgiram atualizações inadequadas da estratégia de como chegar na democracia socialista, ou seja, na estratégia da revolução política. Por mais que todos os trotskistas tenham mantido a ideia de revolução política, afirmando que ela era válida, né, formalmente, o que a gente vê na nossa pesquisa é que, por exemplo, ali já no início dos anos 80, com o surgimento de Solidariedade na Polônia, alguns setores, principalmente setores ligados a Pierre Lambert na França e a Nahuel Moreno na Argentina, na América Latina de forma mais geral, vão introduzir um elemento que, para mim, é um desvio reformista na teoria do Estado operário burocratizado, na estratégia da revolução política, que é a noção de que é necessário lutar por uma Assembleia Constituinte soberana para organizar a tomada do poder pela classe trabalhadora contra a ditadura da burocracia. Eles deixam de lado, portanto, a ênfase nos soviets, né, no ressurgimento dos soviets enquanto órgãos de poder proletário, tema aí abordado muito bem pelo Jean, na sua atualidade e centralidade para a estratégia marxista, né? E no lugar dessa centralidade, eles botam a Assembleia Constituinte como uma forma de aglutinar setores da oposição que não eram necessariamente socialistas e proletários. Eles mesmos colocam explicitamente que esse era o objetivo dessa inovação, digamos assim, que acaba desviando a luta revolucionária pelo poder para um terreno parlamentar, eleitoral, dentro do Estado operário. Ao mesmo tempo, o Secretariado Unificado, a partir dos anos 60, abandona a ideia de insurreição e de tomada do poder através de uma ruptura revolucionária, ainda que mantenha o termo revolução política, mas não a esse termo agora uma noção de estratégia gradual, de conquista gradual de reformas através da combinação de pressão da mobilização das massas com a aliança com setores reformadores da burocracia, ecoando aí as posições que eu já mencionei dos anos 50, de uma expectativa de que a burocracia poderia ter setores que, de fato, reformassem o seu regime rumo a uma democracia socialista, né? Então, o Secretariado Unificado ele adota esse gradualismo, esse reformismo na estratégia de como superar a ditadura da burocracia. E aí, a partir dos anos 80, a gente vê uma série de outros desvios muito mais profundos, principalmente a defesa de demandas democráticas desvinculadas da defesa da propriedade social por parte do lambertismo, do morenismo, do mandelismo e de outras tendências, que vão passar a defender um programa democrático sem vincular as formas democráticas ao poder proletário, à propriedade socializada, à defesa do Estado operário no seu conteúdo social. Secundarizam também o fator subjetivo, ou seja, a necessidade do partido trotskista para liderar a revolução política. O SU, principalmente, né, o mandelismo, principalmente, vai passar a buscar alternativas em tudo quanto é tipo de elemento para o partido, inclusive a própria burocracia nos seus setores dispostos a fazer algumas mudanças. Mas também o lambertismo e o morenismo, ainda que enfatizando formalmente a necessidade do partido trotskista, eles vão em vários momentos apostar, por exemplo, na possibilidade de solidariedade polonês impulsionar a revolução política na Polônia, a despeito de reconhecerem que a sua liderança era contra-revolucionária, né, o Lech Walesa e seus aliados.
Também nos anos 85 em diante, os morenistas, inclusive, vão passar por um debate interno muito intenso, porque a ala majoritária do grupo vai deixar de lado qualquer ideia de crise de direção e encarar que os trabalhadores, ao se movimentarem, já estão eles próprios encaminhando a luta pelo poder, e que surgiria um partido trotskista como consequência dessa movimentação pelo poder, deixando de lado as ilusões enormes na restauração capitalista que esses movimentos tinham. Um outro elemento, né, que está muito ligado a isso é o substitucionismo, ou seja, buscar em forças não revolucionárias, não comprometidas com o socialismo, um substituto para a ausência do partido trotskista à frente da revolução política. Então, essa questão de solidariedade, de liderar a revolução, de ver nos movimentos sociais que vão surgir durante a perestroika e a glasnost potenciais substitutos para o partido trotskista, né? E, junto com tudo isso, que vai apagando os riscos contra-revolucionários representados por essas forças que surgem nos anos 80 no bloco soviético, uma noção objetivista, compartilhada também por esses três principais vertentes do trotskismo da época, lambertismo, morenismo e mandelismo, de que a classe trabalhadora em movimento não poderia levar à restauração do capitalismo, de que os trabalhadores não atentariam contra os seus interesses históricos. Então, não seria um problema, por exemplo, ter uma liderança contra-revolucionária frente a esses movimentos de massa, porque as massas não iriam até o fim na aplicação do programa daqueles que as lideravam. Ocorre, então, uma visão muito objetivista de que esses movimentos eles terminariam em resultados progressistas a despeito das suas lideranças e programas, simplesmente por terem caráter de massa e parcialmente proletário. E havia também uma visão unilateral da burocracia como sendo o único fonte de risco restauracionista. Ou seja, esses movimentos sociais não poderiam, para esses grupos trotskistas, representar fonte de risco restauracionista, mas a burocracia era vista unilateralmente como uma fonte permanente de risco contra-revolucionário, deixando de lado a visão mais nuançada que o Trotsky tinha, de que a burocracia era perpassada por contradições e que, em determinados momentos, poderiam ter setores que atentassem contra forças restauracionistas para manter a propriedade social da qual dependia o seu parasitismo, né? Ou seja, a burocracia era algo contraditório, que poderia, pelos seus próprios métodos brutais, interesses mesquinhos, defender a propriedade social. Esses trotskistas deixaram de lado essa visão mais nuançada e passavam a encarar a burocracia quase como um agente direto do imperialismo no Estado operário e, portanto, único fonte de risco contra-revolucionário. E, por último, também uma incapacidade de identificar a mudança qualitativa a nível do poder político, do aparato estatal, que consolidou a contra-revolução no final do século. Os trotskistas viram na queda dos regimes stalinistas não a contra-revolução, mas uma mudança interna de regime no Estado operário, na qual um governo pró-capitalista havia assumido o poder, mas que a restauração em si não poderia ocorrer, porque tinha esse objetivismo de que movimentos de massa não poderiam impulsionar, as massas não permitiriam que ocorresse uma restauração, e também, no caso lambertistas e morenistas, uma visão impressionista da conjuntura internacional, segundo a qual havia uma poderosa onda revolucionária em curso, que impediria o imperialismo de absorver as formações sociais dos estados operários e, portanto, restaurar o capitalismo. Então, essa lista de desvios que eu estou apresentando aqui de uma forma meio abstrata, né, elas são percebidas nessa minha pesquisa a partir da análise desses vários casos que eu mencionei. Na segunda rodada, eu tento trazer exemplos mais concretos, principalmente ali do processo de colapso do bloco soviético, né, para, enfim, demonstrar de fato isso que eu estou falando. Mas eu acho importante pontuar já, a título de conclusão aqui dessa primeira fala, que se a teoria do Estado operário burocratizado na sua versão original se mostrou, ao meu ver, historicamente correta, por um lado, mas a sua apropriação pelos trotskistas, ou pela maior parte dos trotskistas da época, se mostrou equivocada, não significa que foi um erro de interpretação, um erro de leitura meramente, né? Mas sim esse fracasso dos grupos trotskistas em serem coerentes com o arcabouço original dessa teoria, com o programa original do trotskismo, digamos assim, é fruto de uma série de desvios que eles acumularam ao longo dos anos de pós-guerra, ao longo do processo de fragmentação da Quarta Internacional, que tinham raízes sociais, eram desvios de adaptação oportunista à sua situação de isolamento, de busca em outras forças políticas com influência de massas na forma de substitutos, de alguma maneira, para a ausência do Partido Revolucionário à frente das massas, desvios objetivistas, né, que deixavam de lado a dialética na análise da realidade concreta e buscavam fórmulas fáceis, como essa que eu mencionei, de que os trabalhadores imobilizados não podem atentar contra seus interesses históricos, nesse sentido de não poderem contribuir com a restauração, né? Noções gradualistas de que a revolução social poderia ocorrer através de fases, através de etapas,
Eu acho que Moreno é quem vai mais longe nisso ao formalizar esse gradualismo com a ideia de revolução democrática, de divisão da revolução entre fevereiro e outubro, mas isso perpassa também o lambertismo, o mandelismo de outras formas, e vai se fazer presente na maneira como eles trabalham com a revolução política, né? Adicionando gradualismo também na revolução política, capitulando a burocracia, a lideranças não revolucionárias, não socialistas, que poderiam, de alguma forma, liderar uma primeira etapa, uma primeira fase da revolução política, além de um desvio democratista, de adaptação à pressão dos órgãos ideológicos burgueses de apresentar a democracia como um valor universal e conseguir, inclusive, convencer parte das massas do leste europeu de que a democracia era irmã gêmea do capitalismo. Né? Muitos trotskistas capitulam a isso ao deixar de lado o programa transitório e fazer uma separação entre o programa máximo de defesa do socialismo formalmente, mas no dia a dia defender um programa meramente democrático, como, por exemplo, no leste europeu, ao defender as independências nacionais desvinculadas da defesa da manutenção da propriedade social, de defender eleições livres sem se preocupar com a participação de partidos contra-revolucionários nessas eleições, dentre outros exemplos que eu vou tentar pontuar na segunda fala, na conclusão, nas considerações finais. Então, ao meu ver, esses setores majoritários do movimento trotskista falharam no teste da história, mas a teoria original, ainda que alguns elementos secundários precisassem de correção, se mostraram corretos. E isso não é uma análise de um intelectual isolado, olhando para coisas que aconteceram décadas atrás, com a facilidade e tranquilidade de ter muito mais dados à disposição. Enquanto esses eventos ocorriam, houve setores, ainda que muito minoritários e isolados, do movimento trotskista que conseguiram manter as posições e análises que eu acho mais coerentes. E aí, só para pontuar, esses setores foram, nos anos 50, os grupos que compunham o Comitê Internacional da Quarta Internacional, que mantiveram a coerência de negar a possibilidade da burocracia fazer uma autorreforma, de necessidade da revolução política, de necessidade da liderança marxista para o triunfo da revolução, sem capitular nenhum tipo de força, como foi feito pela parte majoritária, né, do Secretariado Unificado, do Secretariado Internacional antes deles. Nos anos ali de virada, dos anos 70 para 80, com o surgimento de Solidariedade, a Liga Espartaquista dos Estados Unidos e a sua tendência espartaquista internacional, que identificou o risco contra-revolucionário representado pela Solidariedade e agiu coerentemente ao defender a supressão da sua liderança contra-revolucionária pela burocracia, no sentido aí de ter diferenciado a base de solidariedade da sua liderança e não ter capitulado a liderança só porque ela tinha uma influência de massas. E já no colapso do bloco soviético, de 85 a 91, a tendência bolchevique internacional, que também reconheceu o risco contra-revolucionário dessas organizações, desses movimentos de massas cheios de ilusões no capitalismo e de lideranças pró-capitalistas, e, ao mesmo tempo, não ter criado ilusões em Gorbachev, nas suas reformas, né, e ter mantido uma postura coerente de revolução política, de necessidade do partido trotskista, de supressão dos riscos contra-revolucionários, como, por exemplo, diante do golpe de agosto de 91 na União Soviética, quando a maior parte do trotskismo capitulou a Yeltsin, e também de reconhecer que a queda dos regimes stalinistas foi uma contra-revolução e não uma vitória democrática, porque foi feito por forças pró-capitalistas. Enfim, eu prometo dar exemplos mais concretos disso nas minhas considerações finais. Encerro aqui que eu já estou. Pronto. Bom, estão ouvindo bem? Está aberto o microfone, né? Eu não anotei o nome da pessoa, mas alguém perguntou onde encontrar esse trabalho na minha tese de doutorado que eu mencionei aqui, né? Que é essa fala que eu estou apresentando. Essa tese não está disponível ainda porque eu não defendi. Isso aqui está sendo o test drive da tese, na verdade, né? A primeira apresentação que eu estou fazendo assim dos resultados condensados dela. Mas eu, se tudo der certo, eu defender no final de outubro, então em novembro ela vai ficar disponível já, provavelmente, no repositório online de teses do Programa de Pós-Graduação em História da UF, Universidade Federal Fluminense. E eu vou divulgar nas minhas redes sociais, acho que muitos aqui, por conta do evento, acabaram me adicionando no Facebook, então certamente vou divulgar por lá, inclusive o link da defesa para quem quiser assistir. Muito provavelmente o nome da tese vai ser exatamente o mesmo nome que está aqui no caderno de resumos dessa apresentação, então daqui a alguns 2, 3 meses vocês joguem no Google o nome da apresentação, vocês vão achar esse material. Bom, é um material muito extenso, tem umas 600, 700 páginas e eu espero que na minha primeira fala eu tenha conseguido apresentar pelo menos uma síntese delas e me fazer entender. Foi difícil conseguir condensar tudo isso em 15, 20 minutos. O Ícaro perguntou quando que alguns desses grupos que eu mencionei reconheceram de fato a restauração no leste europeu, na União Soviética. Eu vou mencionar isso
mas eu vou aproveitar para exemplificar esses vários elementos, esses vários desvios que eu mencionei nas apropriações da teoria do Estado operário burocratizado pelos trotskistas do pós-guerra, e também aqueles que, ao meu ver, fizeram uma apropriação adequada e mostraram que essa teoria estava viva e confirmada pelos eventos, né? Vou me focar principalmente no processo da segunda metade dos anos 80 aqui, pontuando esses exemplos, mas lá na tese tem também um estudo mais detalhado dos casos anteriores das revoluções por socialismo democrático nos anos 50 e 60, e do surgimento da Solidariedade e sua supressão em 81 na Polônia. Então, para trazer alguns exemplos, né, do que eu acho que foi um erro e também o que eu acho que foi um acerto por parte dos vários grupos do movimento trotskista ali na segunda metade dos anos 80, e que demonstra um pouco isso que eu tentei sintetizar na primeira fala, diante da chegada ao poder do Gorbachev e do anúncio das reformas econômicas, em geral, todos os grupos trotskistas fizeram uma análise correta de que aquilo ali era um ataque à classe trabalhadora, de que as medidas de mercado iam trazer riscos contra-revolucionários para a União Soviética, idem para as reformas similares que foram feitas em outros países do bloco soviético na mesma época, muito por impulso também do próprio Gorbachev, do regime soviético. Contudo, em relação a glasnost, ou seja, as concessões políticas feitas pelo regime, no caso do Secretariado Unificado, houve uma capitulação a elas, enxergando ali a possibilidade de, através delas, eliminar o regime de ditadura da burocracia, reverberando desvios anteriores, que eu mencionei na primeira fala. E o Ernest Mandel, em particular, teve uma empolgação exacerbada com a glasnost, dizendo que era o fim definitivo do stalinismo na União Soviética, que Gorbachev seguia os passos de Trotsky, e colocações desse tipo, né? Que, enfim, reverberam aí essa ideia de que a própria burocracia, os setores dela podem, de alguma forma, conduzir o retorno ou a chegada ao socialismo democrático. Mas a maior parte dos grupos teve uma análise coerente, ao meu ver, em relação a isso. Na parte da política externa do Gorbachev, foi muito marcada por concessões militares que enfraqueceram a defesa do Estado operário frente ao imperialismo. Também a maior parte das organizações da época teve uma postura coerente de denunciar que isso era um enfraquecimento do Estado operário. O Secretariado Unificado, contudo, com seus desvios democratistas, chegou a defender o desarmamento unilateral da União Soviética como forma de terminar a corrida nuclear, a guerra armamentista internacional, colocando, portanto, aí a defesa de uma perspectiva democrática, de convivência pacífica, acima da defesa do Estado operário. Em relação à retirada das tropas soviéticas do Afeganistão, foi iniciada essa ocupação em 79, e o Gorbachev que finaliza ela, aqueles grupos que denunciaram a política externa, contudo, capitularam, a maior parte deles, ao defenderem a retirada das tropas soviéticas do Afeganistão como parte da garantia de soberania nacional a essa nação, ainda que reconhecendo que, na saída das tropas, quem iria chegar ao poder seriam grupos fundamentalistas diretamente atrelados ao imperialismo norte-americano. Morenistas, lambertistas, mandelistas, todos defenderam e comemoraram a saída das tropas como uma conquista, uma vitória democrática, sem perceber, sem, enfim, dar atenção ao fato de que ela colocava em risco a defesa das fronteiras do Estado soviético, ainda que sim suprimisse a autodeterminação do povo afegão, sem dúvidas, mas não fizeram essa hierarquia da manutenção do Estado soviético acima desses direitos democráticos, com exceção da Liga Espartaquista e da tendência bolchevique internacional, que defenderam sim que era uma medida de defesa do Estado operário essa ocupação. Frente aos movimentos que surgiram já na segunda metade dos anos 80, principalmente a partir de 88 em diante na União Soviética e no Bloco Soviético, defendendo democracia, mas muito vinculado a uma ideia de que democracia tinha que estar acompanhada de livre mercado, de fim do planejamento, que o planejamento era sinônimo de burocracia e ditadura, e que, portanto, tinha uma vinculação muito direta com o projeto restauracionista, principalmente no caso das lideranças, que eram mais claramente restauracionistas, mas também as bases tinham uma série de ilusões, né, as massas mobilizadas tinham uma série de ilusões muito graves. A maior parte dos movimentos trotskistas da época também capitularam a defesa de medidas democráticas acima da defesa do Estado operário. Então, por exemplo, mandelistas, lambertistas, morenistas defenderam as independências nacionais das repúblicas da União Soviética sem atrelar essas independências à manutenção da propriedade socializada. Trotsky, por exemplo, defendeu, isso foi debatido ontem numa mesa, né, a independência da Ucrânia, mas como forma de contemplar a soberania nacional do povo ucraniano, mas sempre deixando claro que deveria ser uma Ucrânia soviética e socialista, e não uma Ucrânia potencialmente capitalista, né? E aqui essa potencialidade do restauração era muito clara, porque muitos dos movimentos nacionais, não todos, mas muitos, tinham lideranças restauracionistas, inclusive pró-imperialistas à sua frente. Defender, portanto, sua independência, sua vitória, era defender a restauração.
ainda mais de forma desvinculada de um programa socialista. Também os grupos sociais que surgiram na União Soviética, as greves conduzidas por setores da classe trabalhadora soviética nesse momento de 88 em diante, foram tomadas ali como a revolução política em movimento, desconsiderando, por exemplo, que o movimento sindical que ressurgia de forma independente da burocracia na União Soviética tinha ilusões enormes em Yeltsin, que naquele momento já era um restauracionista declarado. Então, mais uma vez, essa questão de deixar de lado o programa e a liderança e apoiar criticamente os movimentos de massa, né? Também, mais uma vez, apenas a Liga Espartaquista, a tendência bolchevique internacional se colocaram contra essa capitulação aos programas restauracionistas, entendendo que é necessário disputar as massas para um programa revolucionário, não defender criticamente a chegada ao poder desses movimentos como um tipo de primeira etapa, ou até mesmo triunfo completo da revolução política, como mandelistas, lambertistas e morenistas fizeram. Tudo isso culmina, né, no golpe de agosto de 91 na União Soviética, quando uma ala da burocracia, diante da possibilidade de desfazer o pacto nacional que mantinha a União das Repúblicas de pé, sequestra o Gorbachev, toma o poder, impõe o estado de sítio, e aí o Yeltsin convoca uma rebelião, inclusive uma greve geral, contra esse golpe, e a maior parte dos grupos trotskistas apoiam o lado do Yeltsin, vendo nele o lado da democracia, né? Mais uma vez desconsiderando que Yeltsin e seus aliados eram abertamente restauracionistas. O SU, inclusive, chega a dizer que Yeltsin, inclusive, tem traços autoritários, mas que era necessário estar ao lado dele, porque era onde estavam as massas e era onde estava a defesa da democracia. Os morenistas veem na vitória do contra-golpe de Yeltsin uma revolução democrática triunfante. Na verdade, a segunda que eles veem, né? A análise deles estava tão desvinculada da realidade que eles já tinham dito que a Revolução Democrática tinha triunfado em fevereiro de 91, quando o artigo 6º do Partido Único, né, que garante o Partido Único, havia sido removido da Constituição. Eles veem uma segunda vitória democrática, uma segunda Revolução Democrática triunfante na vitória do Yeltsin, que representa, na verdade, a chegada ao poder desses setores mais abertamente comprometidos com a restauração e a dissolução do aparato central do Estado operário. A tendência bolchevique internacional, por sua parte, ainda que denunciando a burocracia, os seus métodos, a sua indisposição histórica em defender a propriedade social, vê no golpe de agosto de 91 a possibilidade de dar uma sobrevida ao Estado operário e de suprimir, ainda que temporariamente, as forças contra-revolucionárias. Não dão nenhum apoio político aos setores golpistas, reconhecendo que eles também vacilam na defesa da propriedade social, porque a burocracia não está comprometida até o fim com essa defesa, mas vem aí a possibilidade de ganhar tempo, digamos assim, para organizar a classe trabalhadora a favor do socialismo e a favor da revolução política e não da contra-revolução com áreas democráticos, né? Mas acho que é o teste derradeiro em que a maior parte dos trotskistas falham e, por todo esse acúmulo anterior que eu mencionei, acabam tomando o lado da contra-revolução, inclusive comemorando ele. E, mais uma vez, com a dissolução da União Soviética ao final de 91, em 25 de dezembro, também mandelistas, morenistas e lambertistas veem aí um triunfo democrático, no sentido de que o fim da União vai garantir a liberdade nacional para as várias repúblicas, vai garantir liberdades democráticas para os povos da União Soviética, né? Veem, assim, uma conquista democrática no que é a restauração do capitalismo, a destruição do Estado operário e a reconstrução do seu lugar de Estados burgueses na nível das repúblicas nacionais. Inclusive encabeçados por forças que não têm nenhum compromisso com a democracia, né? Isso é bem interessante de mencionar. Yeltsin, em 93, vai bombardear com tanques o parlamento da Rússia para garantir a aplicação de uma terapia de choque. Esse era o grande defensor da democracia, que a maior parte dos trotskistas defenderam que tinha que estar ao lado dele em agosto de 91. A tendência bolchevique internacional, por sua vez, detectou logo no momento do golpe de 91 que a vitória de Yeltsin, o fracasso desse golpe, era o triunfo da contra-revolução, porque era uma mudança a nível do aparato estatal, de quais setores e quais classes estavam à frente desse aparato estatal, enquanto que a maior parte dos outros trotskistas, incluindo aí a Liga Espartaquista, que teve posições boas anteriormente, não viram dessa forma, viram como uma briga intraburocrática, como uma nova divisão de poder entre outros grupos da burocracia, e teimaram que só quando restaurasse a propriedade privada a nível majoritário na economia daqueles países é que se poderia falar de restauração capitalista, deixaram em segundo plano, portanto, a questão fundamental de quem controla o Estado, de qual classe, a quais interesses serve o Estado. E aí a gente vê que ao longo dos anos 90, inclusive, os trotskistas, principalmente mandelistas, morenistas e lambertistas, continuaram defendendo que a União Soviética era um Estado operário. Quer dizer, a Rússia e os estados que se formaram, né, eram estados operários. A elite, né, a corrente morenista, uma das, o morenismo explode muito por conta desses debates dos anos 90, só foi formalmente reconhecer que a União Soviética havia deixado de ser um Estado operário
ao refazer toda a sua leitura da época lá em 2005. Os mandelistas simplesmente abandonam a tentativa de caracterizar o que eram aqueles estados e começam a dizer que a restauração está em curso. E passam os anos 90 inteiros dizendo que a restauração está em curso. São 10 anos de uma restauração gradual, sem detecção de um momento de mudança qualitativa do poder estatal. Mesma coisa para os lambertistas. Até hoje, os lambertistas insistem que há resquícios de Estado operário a partir do qual a União Soviética pode ser reconstruída. Inclusive, se referem sempre aos Estados do Leste como a ex-União Soviética, nunca como Estados capitalistas, porque até hoje existe propriedade estatizada naquelas sociedades num nível maior do que nos países imperialistas. Mas a que serve essa propriedade estatal? A que tipo de relações de produção? A que tipo de classes dominantes? Né? Esse é um debate deixado de lado por conta dessa visão gradualista da contra-revolução. E aí, só para finalizar, em relação à Alemanha, por exemplo, que é um caso simbólico, né, da queda do bloco soviético, esse democratismo também levou a maior parte trotskista a defender a unificação imediata das Alemanhas, negando que ela estava sendo conduzida pela burguesia, uma absorção da Alemanha Oriental pela Alemanha imperialista do Ocidente. Morenistas e lambertistas conclamam um grande triunfo democrático e revolucionário a reunificação feita em 90, ainda que essa reunificação tenha significado a destruição do Estado operário da Alemanha Oriental e sua anexação pelo Estado burguês imperialista da Alemanha Ocidental. Interessantemente, os mandelistas vão ter uma postura diferente, de ver esse risco contra-revolucionário, por encarar que não havia uma situação de mobilização da classe trabalhadora na Alemanha Ocidental que garantisse que a reunificação fosse feita em chave socialista, mas também não tem um programa coerente de como enfrentar esse risco. Eles vão buscar aliança com os escombros do Partido Stalinista da Alemanha Oriental, o SED, que vai ser renomeado para Partido do Socialismo Democrático, o PDS. Os mandelistas vão, inclusive, fazer parte do Comitê Central do Partido Renovado da Burocracia Stalinista, encarando que ela é uma força de massas que está comprometida com o socialismo, ainda que tenha esse passado stalinista, mas que é a partir dela que tem que ser reconstruído o socialismo na Alemanha reunificada. A Liga Espartaquista, ainda que com muitos erros de análise e desvio, atuou na Alemanha Oriental defendendo a propriedade social contra a reunificação imperialista conduzida pela burguesia, e a TBI também, a Tendência Bolchevique Internacional, também denunciou esse processo como uma contra-revolução de áreas democráticos. E na Polônia também a maior parte dos trotskistas comemorou a chegada do poder à Solidariedade, não reconheceu a restauração do capitalismo quando a Solidariedade assumiu o aparato estatal de fato, né? Exceto esses grupos que eu estou mencionando. Então, para concluir mesmo, eu reforço a minha tese aqui de que a teoria do Estado operário burocratizado, na sua versão original, né, a Morgana sintetizou bem ela aqui, se mostrou confirmada diante desses eventos complexos, tanto na sua capacidade de explicá-los, quanto na sua capacidade de dar respostas políticas adequadas para a necessária regeneração socialista, regeneração democrática e internacionalização da Revolução Socialista. Mas, por uma série de desvios acumulados ao longo de décadas, os trotskistas, que buscavam ser os herdeiros da Quarta Internacional no pós-guerra, falharam, em sua grande maioria, em se apropriar adequadamente, aplicar apropriadamente esse arcabouço, exceto esses poucos grupos que eu mencionei, que, ao meu ver, são a continuidade revolucionária do programa marxista no século XXI, na segunda metade do século XX, e que são um ponto de partida necessário para a reconstrução dessa tradição no século XXI, ainda que, no caso da Liga Espartaquista, tenha perdido seu rumo ainda nos anos 80, inclusive com capitulações à burocracia stalinista, no sentido de não diferenciar mais a oposição a ela e a oposição à contra-revolução, em alguns casos, e a TBI tenha passado nos anos 90 por um processo de degeneração burocrática, de isolamento do movimento de massas, mas acho que suas contribuições são pontos de partida fundamentais para a gente não recomeçar do zero, mas sim recomeçar daqueles fios de continuidade do programa revolucionário no século XX. Então, fica o convite para daqui a alguns meses vocês buscarem aí por esse título da comunicação e acessarem esse material mais denso, né, com tudo isso detalhado. Foi um trabalho bem pesado, com 40 páginas de referência bibliográfica de fontes primárias. Então, se vocês querem alguma formação a mais, daqui a pouco vai estar disponível esse material aí com bastante informação. E também no livro que foi publicado do evento de Cuba, tem o resultado da minha tese da minha dissertação de mestrado, que é sobre problemas anteriores do movimento trotskista, que eu acho também culminam nesses desvios que eu mencionei aqui. Fico convite vocês a acessarem o livro mais uma vez e lerem essa minha contribuição. Tem contribuições da Morgana, do Paul Leblanc no livro. E esperamos em breve também publicar um livro, né, dar início aí ao trabalho árduo de tentar fazer um material desse evento aqui, com as contribuições dos companheiros e companheiras que participaram até aqui. Posso só dar um detalhe? Só que eu esqueci de comentar.